Olá a todos vocês, alunos do ensino médio, primeiro ano. Estamos aqui reunidos para termos as nossas aulas de hoje, iniciando com Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra, estarei com vocês ministrando a aula de Geografia, verificando a importância dos estudos que estarão relacionados à Geografia. E não esqueçam, tá certo? Podem verificar lá no site do Saber Mais os conteúdos, né? As disciplinas que vocês estão tendo, tá certo, gente? Então, para iniciarmos a nossa aula de Geografia, vamos verificar o conteúdo. O que é que nós iremos estudar na aula 78 de Geografia? Olha só, vamos verificar sobre os fusos horários brasileiros e também verificar sobre o horário de verão. Então, nós iremos estudar, gente, sobre os fusos horários, né? Mas para a gente iniciar esse estudo, nós temos que entender que o planeta Terra, ele está em constante movimento. O planeta, ele não para, né? Tanto nessa parte de girar no seu próprio eixo, quanto ao redor do Sol. Então, nós iremos estudar isso e também iremos verificar a importância, né, desses movimentos que a Terra realiza para poder a gente entender o porquê dos fusos horários. Então, vamos verificar aí o primeiro movimento importante, que é o movimento de rotação. Gente, o movimento de rotação, né, vai estar muito ligado aí aos fusos horários, tá? Então, o que que a gente observa? Que a Terra, ela vai realizar este movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, tá? Então, a gente pode observar que o planeta Terra, né, ele vai ter seu movimento, tá? E ele não para, ok? Então, nós temos aqui, no caso, o eixo, tá? Então, o movimento que a gente observa vai ser no seu próprio eixo, do Polo Norte ao Polo Sul, tá? Então, ele vai realizar em torno do seu próprio eixo este movimento de rotação. Agora, quanto tempo, né, dura esse movimento de rotação, gente? Normalmente, a gente observa e verifica que dura 24 horas, mas se a gente for verificar, tá? Esse movimento de rotação, ele vai ter uma duração de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tá? E o que que a gente observa com o movimento de rotação? Que ele vai nos dar o quê? Os dias e as noites, tá? Então, a gente observa que dura 24 horas ou um dia, ok? Então, a gente observa que o movimento de rotação, ele vai ter, né, essa duração aí de 24 horas ou um dia, tá? E isso, tá, é dado através do quê? Do movimento do eixo, tá? Lembrando que o planeta Terra, ele não para, está em constante movimento, tá? Nos dando os dias e as noites. Então, o movimento de rotação, ele vai ser importante para isso. Mas, além do movimento de rotação, também vamos ter o movimento de translação, tá? E o que que vai ser esse movimento de translação para vocês relembrarem aí que vocês já estudaram, tá? Então, o movimento de translação, ele vai realizar esse movimento já em torno do Sol, tá? Então, o movimento de translação, ele vai realizar este movimento em torno do Sol. Agora, como a gente verificou, né, o movimento de rotação, tá? Também a gente observa que o movimento de translação, ele vai ter aí o seu período, tá? Demora em torno de 365 dias e 6 horas, ou um ano, tá certo? Então, 365 dias ou um ano. E essas 6 horas, professora, que acaba sobrando, o que que acontece aqui? Gente, essas 6 horas que sobram, elas vão ser acrescidas a cada 4 anos, tá? Então, o que que ocorre? Um ano bissexto, tá? O que que vai ser um ano bissexto, gente? Vai ser o ano em que vai ter mais um dia, tá? No mês de fevereiro. Então, é aqui que surge o dia 29 de fevereiro, tá? Então, a gente observa que, tendo essas 6 horas aqui, que acabam sobrando durante um ano com o movimento de translação, tá? Não esqueçam, vai surgir o quê? O ano bissexto, que vai ser um dia a mais no mês de fevereiro,
tá? Tendo aí o dia 29. Normalmente, o ano bissexto ocorre junto com as Olimpíadas. No caso, seria ano passado, tá? Mas com a pandemia, né, tudo isso foi modificado, então as Olimpíadas vai ser esse ano. Mas ano passado, nós tivemos um ano bissexto, ok? No dia 29 aí de fevereiro, acrescentando um dia. E além disso, gente, tendo, né, o surgimento aí do ano bissexto, também no movimento de translação, nós teremos o quê? As 4 estações do ano. Então, é a partir do movimento de translação que acaba surgindo o quê? As 4 estações do ano, tá? Primavera, verão, outono e inverno, tá? Então, a importância desse movimento da translação, né, além de nos dar aí as estações do ano, a gente vai observar neste momento que acaba surgindo o quê? Os fusos horários, tanto com o movimento de rotação quanto com o movimento de translação que acaba surgindo. Vamos observar esta imagem verificando, tá? Este movimento aí de translação. Olha só, nessa imagem vocês podem observar, né, que vamos ter um movimento de rotação, certo? Que vai durar aqui 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, enquanto o planeta ele está realizando esse movimento de girar em seu próprio eixo. Não esqueçam, né? Temos aqui o movimento de rotação que girem no seu próprio eixo, ok? Então, a gente verificando que com esse movimento que o planeta ele acaba realizando, tá? E, ao mesmo tempo que está ocorrendo o movimento de rotação, a gente observa que também está ocorrendo o quê? O movimento de translação, tá? Que vai ser esses movimentos que a gente está observando aqui na imagem, mas vai durar quanto tempo, né, esse movimento de translação? É aí que surge o quê? Os 365 dias e 6 horas, tá? E não esqueça, essas 6 horas somadas de 4 em 4 anos vai ter o surgimento, a soma aí de 24 horas, então vamos ter mais um dia, que é quando só surge o ano bissexto, 366 dias. Vamos ver também agora um vídeo em que mostra pra gente este movimento em que o planeta Terra ele realiza em relação ao seu próprio eixo, o movimento de rotação. Então, olha só, vamos ver esse vídeo, tá? E vocês observando, olha só, o planeta Terra ele não para, tá? Está ocorrendo aí, né, essa rotação. De um lado, a gente pode observar que o planeta ele está sendo iluminado, tá? Por quê? Porque tem o Sol, tá? Então, do outro, né, já vai ser o quê? Noite. Então, na parte que a gente observa, lembrando que o planeta ele gira de oeste para leste. Neste movimento de rotação, o planeta Terra ele está girando de oeste para leste, tá? E esse movimento que ele acaba fazendo, né? É aí que vai surgir o quê? Os dias e as noites, tá? Lembrando, então, aí, com esse movimento de rotação, é nesse momento em que vão surgir os fusos horários, diferentes horários que nós temos aí no planeta Terra, tá? Então, com esse movimento de rotação, a gente observando, né, que uma parte do nosso planeta está dia, o outro vai estar noite. E esse girar do nosso planeta é que vai surgir os fusos horários, tá? Nós vamos ter os fusos horários com questões teóricas e as práticas. Na teoria, para a gente observar, estudar, verificar através dos livros. Mas também o fuso horário ele vai ter ali o seu limite prático. Mas vamos primeiro observar o limite teórico, tá? Esse limite teórico dos fusos horários, a gente observa que ele, né, vai dar para a gente aí esse limite teórico. Vamos ter, tá? No caso, o lado positivo e o lado negativo, ok? A gente observa que a partir, né, do meridiano de Greenwich, tá, para o leste, será o quê? Positivo, enquanto o lado oposto, o lado oeste ou ocidente, vai ser negativo, tá? Lembrando que o planeta Terra, ele vai girar de quê? De oeste
para leste, ok? Então, a gente vai observar essas diferentes horas, tá? A partir do meridiano de Greenwich, nós teremos mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até mais 12, ok? Já do oeste, vai ser negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até menos 12, tá certo, gente? Então, a gente observa aí com esse limite teórico. Mas como foi que surgiu este limite teórico? Né? Porque antigamente os países faziam o seu próprio horário, então não dava muito certo, porque existem questões econômicas, né? Que os países eles precisam conversar. Então, ocorreu uma conferência, né? Para entrar em um acordo para colocar esses limites teóricos, né? Com os fusos horários. Então, olha só, vai ocorrer aí a Conferência Internacional do Meridiano, tá? Vai ocorrer em 1884 em Washington, tá? Com essa conferência, vamos ter aí 25 países reunidos. Então, esses 25 países reunidos, eles acabaram entrando em um acordo e tiveram uma linha de referência para poder criar os fusos horários. Então, a partir do meridiano de Greenwich, por que escolheram Greenwich? Greenwich é uma cidade localizada na Inglaterra, que naquela época tinha o melhor observatório. E a Inglaterra, naquela época, também estava em ascensão, crescendo cada vez mais, tá? Principalmente por causa do processo de industrialização. Então, é a partir desse momento, né, com a Conferência do Meridiano de Greenwich, que vai surgir o quê? O Sistema Internacional aí, de Marcação do Tempo. Mas como é que vai surgir esse Sistema Internacional de Marcação do Tempo? Vamos ter aí o planeta, que ele vai estar dividido, né? Sabemos que o nosso planeta, gente, ele está dividido em 360 graus, certo? Desses 360 graus, nós temos o quê? 24 horas durante o dia, que é o movimento de quê? De rotação, tá? Se eu pego esses 360, que no caso esse grau, gente, não é de temperatura, é de extensão do nosso planeta Terra, ok? Então, 360 graus e divido por 24 horas, eu vou ter, né, no caso aqui, essa parte de 15 graus, tá certo? Então, a cada 15 graus de extensão do nosso planeta, vai ser dado o quê pra gente? 1 hora, tá? Por isso que para o leste vai ser positivo, tá? E para oeste vai ser negativo a partir do meridiano de Greenwich. Mas, tendo esse limite teórico, né, muitos países acabaram cumprindo os fusos horários, porém, fazendo o seu limite prático, tá? Por exemplo, existem países que são muito extensos, né, como a China, por exemplo. A China, ela adota somente um fuso horário. Já o Brasil também é bastante extenso, de leste a oeste, porém, já adota 4 fusos horários. Então, aí, já vai ter um padrão, porém, cada país vai decidir o seu fuso horário, certo? Observando este mapa aí, a gente vai verificar, tá? Os fusos horários, no caso, com o limite prático. Aqui já a gente já observa as linhas, né? Que já não vai estar mais tão certinho, ok? Então, vai existir ilhas também. Então, cada país, né, vai acabar se inserindo aí em diferentes fusos horários, tá? Então, é aqui que acaba surgindo o limite prático, tá? Mas, tendo o meridiano de Greenwich como marco principal que a gente observa, que é nos dado aqui, no caso, né, essa parte observando o mapa, mas também vai ter o lado oposto. Então, é a partir desse lado oposto, tá, que vai surgir o quê? A linha internacional da mudança da data, que é aí a continuação do meridiano de Greenwich, tá? Então, essa linha imaginária, ela foi traçada aí no Oceano Pacífico, tá? E essa região aí que separa o continente americano, tá? Da Oceania e da Ásia. Então, vai ser conhecido também, tá? Esse limite internacional da mudança de data como o
antimeridiano de Greenwich. É como se fosse a continuação, porém, do lado oposto, tá? E a sua principal função vai ser a de estabelecer a separação entre o início e o final aí do dia civil na Terra, tá? Então, é a partir aí dessa linha internacional da mudança de data. E é a partir disso também que a gente vai verificar os fusos horários que tem aqui no nosso país. Tá? O nosso país, gente, ele é bastante extenso, né? A gente vai verificar aqui que o Brasil, ele vai ser bastante extenso, tá? De leste a oeste, oeste a leste, tá? Então, ele acaba sendo dividido em 4 fusos horários. Teve um período que só tinha 3, voltou a ter 4, tá? O Acre preferiu ter o seu fuso horário de volta. E o horário oficial que nós temos, né, vai ser baseado com a capital do nosso país, Brasília, ok? O primeiro fuso horário vai ser o quê? Fernando de Noronha, né? Seguido aí com o oficial, vamos ter o nosso aqui do Amazonas e também o do Acre, tendo aí 4 fusos horários atualmente, tá? Mas além dos fusos horários aqui no nosso país, também vamos ter o horário de verão, tá? O horário de verão aqui no nosso país, tá? No Brasil, ele vai ser adotado aí em 1931, tá? Permanentemente, né, constantemente, aí vai continuar apenas em 1985. Normalmente, gente, o horário de verão, né, ele tem o início no 3º domingo de outubro e acaba aí no 3º domingo de fevereiro do próximo ano, ok? E o principal objetivo para se ter o horário de verão vai ser o de economizar energia. Porém, em 2019, né, acabou tendo o decreto do presidente que não tem aí o horário de verão. Tá certo, gente? Então, aí a gente observa esses nossos estudos em relação aos fusos horários, a importância que se tem a partir aí do movimento de rotação. Vamos agora para a nossa dinâmica local interativa. Então, olha só, vocês vão ter essa primeira questão, observando, né, analisando cada quesito aí para responder a letra A, B, C ou C e a questão de número 2, tá certo, gente? Leiam com calma, leiam com atenção, daqui a pouco eu quero a participação de vocês.
Estamos retornando agora para o momento da nossa interatividade, momento de vocês participarem conosco, verificando aí essas duas questões, tá certo, gente? Já quero agradecer aqui vários alunos respondendo, né? A primeira e a segunda questão. Davi respondeu a primeira questão, letra C, o aluno Otoniel, o Luiz Carlos, a Lívia, né? A Beatriz, a Raíza, o Raiza, né? A Joyce, o Endrel, né? Respondendo também aí a primeira questão, letra C, a maioria aí dos alunos respondendo a letra C, né? E já na questão de número 2 estão respondendo a letra A, né? A Laís e Bruna, Ana Vitória, Samuel, Paulo Miguel, Carlos Eduardo, Kennedy, né? Ali de Careiro da Várzea, né? O Eliel respondendo também a questão de número 2, letra A. Ana Rita respondendo essas duas questões. O Guilherme, a Lívia novamente respondendo a segunda questão. A aluna Kiara, a Evelyn, né? Respondendo também pra gente. O Rian, Bruno, Kennedy, né? Vários alunos respondendo aqui pra gente. Eduardo, Luiz Miguel, Beatriz, Alessandro, né? Respondendo também as questões. A Márcia, a Maria Heloísa, tá? Então, já quero agradecer desde já vários alunos respondendo aqui pra gente, verificando essas duas questões da nossa dinâmica local interativa. O André Felipe, o Pedro, né, o Efraim também respondendo, o Jackson, o Luiz Eduardo, né, a Maria Gabriela perguntando se a gente tiver as mensagens dela. Maria, nós estamos vendo suas mensagens aí, tá certo? Só falta respostas dessas questões. A Beatriz também, a Valcileida, né? Valci respondendo aí, faltou só responder as questões. O Davi Lucas, tá? E o aluno Vadson, então, tá certo, gente? Muito obrigada aí pela participação de vocês, verificando essas duas questões da nossa dinâmica local interativa. Então, vamos fazer as correções, né? Responderam na primeira questão, letra C, e na segunda questão, letra A. Não teve aí muita dúvida em relação a essas duas questões, não, tá certo? Vocês responderam aí essas duas questões e vamos lá, tá certo? O aluno Clenilson, né, pedindo para eu falar o nome dele. Estou falando o seu nome, Clenilson. Espero também aí que você continue respondendo, participando conosco, tá certo? O Luciano também respondendo pra gente aí a questão de número 2, letra B. Então, o Luciano já vai aí na segunda questão, letra B, diferente dos outros colegas que responderam letra A, tá certo? Então, vamos lá verificar estas respostas. Gente, na primeira questão, cada uma das 24 partes iguais em que foi dividido o planeta, né, o globo terrestre, por que 24 partes? Lembrem, né, que essas 24 partes vão estar ligadas ao quê? A 24 horas, que são as horas que nós temos durante o dia, que é dada através do movimento de rotação, tá certo, gente? Então, cada uma das 24 partes iguais em que foi dividido o globo terrestre, segundo os meridianos. Lembrem, gente, que os meridianos são o quê? Vai ser dado para a gente através da longitude, tá? É denominada fuso horário, que nós estamos estudando. Teoricamente, cada fuso horário em uma distância longitudinal, tá? Correspondente a quê? Aí nós temos três opções, 25 graus, 24 graus ou 15 graus. Lembrando, né, que o nosso planeta, ele tem uma extensão aqui, tá? De 360 graus de distância, tá? Isso aqui não é temperatura, é graus aí de distância. Então, se eu tenho 360 graus, tá, de distância, eu vou dividir por 24 horas, tá? E dessa divisão que nós temos vai dar o quê? Os 15 graus. Então, a cada fuso horário, né, eu tenho aqui 15 graus de distância, que é dado para a gente 1 hora. Tá certo? Então, é por isso que a letra correta da questão de número 1 é a letra C, tá certo? Então, a maioria aí respondeu corretamente, 15 graus aí de distância de um fuso horário para outro, tá certo? Então, aí nós temos a letra correta, a de 15 graus aí, nossa questão número 1. Tá certo, gente? Então, a Terra ela acaba sendo dividida em 24 faixas longitudinais iguais, né? E cada uma com a sua
hora oficial, tá certo? Cada faixa ela vai equivaler a 15 graus, de maneira que a soma, né, dessas 24 faixas vai ter o quê? A circunferência de 360 graus, tá? Isto é, como um dia acaba tendo 24 horas, a circunferência da Terra é de 360 graus. Então, pegando aí o resultado da divisão desses 360 graus, que é a extensão do nosso planeta, tá? Com 24 horas do dia, então aí nós temos o resultado de 15 graus, tá certo, gente? Que corresponde a um fuso horário, tá? E já na questão de número 2, a gente vai observar. O Brasil possui uma relativa diversidade em termos de horas legais, ou seja, aqueles horários oficialmente adotados para as diferentes localidades, tá? Essa característica pode ser explicada por um fator territorial brasileiro, tá? E também por um fator que é um aspecto geofísico do nosso planeta Terra. Então, eu quero saber qual vai ser esse fator territorial e qual o aspecto geofísico, né? Para a gente ter aí diferentes horários. Lembrando que no Brasil nós temos 4 fusos horários atualmente, tá? Então, a gente vai ver que isso ocorre, gente, um fator territorial, nosso planeta, ele é muito extenso, tá? Então, ele é extenso de onde para onde? De leste para oeste ou vice-versa, tá certo, gente? Oeste, leste, leste, oeste. Em questão de fuso horário, lembrem-se, tá? Fuso horário vai estar ligado à longitude, então vai ser aí de leste para oeste. Então, a letra correta vai ser o quê? A letra A, tá certo, gente? Por quê? Essa ampla extensão territorial, né, com essa extensão longitudinal que vai ser dada através dos meridianos e o movimento do planeta Terra, né? O planeta Terra ele não para de se movimentar com o movimento de rotação nos dando os dias e as noites, tá? Por que não é letra B, professora? Posição territorial específica, né? Não vai ser específica, vai estar ligado à longitude, tá? E o formato geóide do planeta, tá certo? Então aí não entra esse formato geóide. Então não é a letra B e nem a letra C, porque aqui, ó, aqui que está errado, tá certo? Aí seria de leste para oeste ou vice-versa, tá? E o movimento em torno do Sol também não, que é o movimento de translação. Então, a letra correta, gente, da segunda questão é realmente a letra A, a maioria aí também respondeu. Muito obrigada pela participação de vocês. E agora vamos continuando as nossas aulas com História. A sua aula continua no próximo vídeo.